Fala, povo revoltado, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? É nós de novo aqui pro rolezinho, História do Brasil, aula 20, Brasil Império. Só lembrando, recorte 1822, 1889, mais especificamente nós estamos falando do período regencial. Esse período vai de 1831, a abdicação do Pedro I, até 1840, quando Dom Pedro II, com 15 anos de idade, vai assumir o trono, cara. Doideira a nossa história, ó. A aula de hoje chama Revoltas no período regencial, ou simplesmente revoltas regenciais. Nossa, tem um monte de nome, data. Vamos simplificar esse assunto aí. Não que você não tenha que saber, né, os detalhes, né, o que for preciso aqui eu conto para vocês, mas não fica muito noiado de fazer tabelinha, ficar tentando fazer, né, mapas mentais super coloridos com todas as revoltas regenciais e as principais características delas e tal. Você já tem lá no livro-texto, tá? Aproveite o livro-texto e fique à vontade. Alguma tabelinha ou outra para facilitar a tua vida eu ponho aqui para vocês e depois vocês olham com calma nas imagens das aulas lá, mas vamos fazer uma análise macro, né? Entender o principal de tudo isso. Você deve estar assistindo essa aula na sequência, então não precisa de uma retomada tão grande, mas farei. Tem a abdicação, aí eu não vou muito longe, né? A abdicação, a partir da abdicação você tem um período regencial. Nós estamos esperando o Dom Pedro II ficar maior de idade. Nesse contexto, está tendo uma disputa política. Quem, César? Só a elite. Porque para votar e para ser candidato e tal, tem que estar na elite. Então você tem basicamente dois grupos. Um grupo conservador, um grupo liberal. Também podemos chamar de regressistas ou progressistas. Mas para simplificar, conservadores e liberais, porque é o termo que a gente vai usar também para o segundo reinado. Os conservadores são proprietários de terra, e os liberais também. Os conservadores são homens, e os liberais também. Os conservadores têm que ter renda anual comprovada, e os liberais também. César, qual é a diferença entre eles então? Nesse momento, eles são farinha do mesmo saco, mas nesse momento eles se diferenciam pelo debate. O governo central tem que ser forte, ou as províncias têm que ter bastante autonomia? Os conservadores, queremos um governo central forte com pouca autonomia para as províncias. Os liberais, queremos um governo central necessário só e mais autonomia para as províncias. Nossa, essa galera fazia uma confusão entre o que é ser liberal e o que é ser conservador. E hoje o povo não faz, né? Olha esse ou essa que está do teu lado aí, que se diz liberal, talvez seja uma das pessoas mais conservadoras que você conheça na vida. Eu conheço um monte de liberais hoje, que eu nunca vi uma pessoa tão conservadora que usa um crachá de liberal. E às vezes aquele que tem o título o rótulo, né, de conservador é uma pessoa liberal. Essas coisas são meio confusas mesmo. E como que resolve isso? Tendo contexto histórico. Se você tiver o contexto histórico, aí você sabe que um nome é só um nome, né? Você tem o significado e o significante. Um nome é só um nome. Não é porque o partido chama liberal que eles são liberais de verdade, no sentido lá do iluminismo do século XVIII, né? Então, existe sim uma contradição nessa disputa política. O que você tem que pensar é que é a elite que está fazendo essa disputa e o povo está de fora. Nessa aula de hoje a gente vai falar mais de povo, porque o povo precisa comer, o povo quer ficar livre, o povo dá trabalho, né? O povo quer comer, o povo quer dormir, o povo quer dinheiro, o povo quer arte, o povo quer cultura, o povo quer emprego, o povo quer representatividade, o povo... Você acredita que tem gente que quer até respeito? Tem gente que quer votar. Você acredita que as mulheres querem votar? Aí, brigando para votar, para ter direito, para ser igual. Você acredita nisso, cara? Tem gente que pensa assim até hoje? Que todo mundo tem que ser igual? É coisa de comunista. Lógico. Direitos iguais para todo mundo, isso é um absurdo. Tá aparecendo aí um hashtag aí, né? Eu tô sendo irônico, pelo amor de Deus. Aí recorta esse pedacinho do vídeo e joga aí. Mas enfim, essa ideia de liberal conservador é bem confusa mesmo, tá? Tem um monte de liberal aí que a alma é conservadora e regressista, né? De liberal e progressista tem muito pouco. E aí, para entender o Brasil, a gente tem que estar nesse contexto. Vamos falar que são farinha do mesmo saco, essa turma aí. E hoje a gente vai colocar o povo. O que eu quero fazer com vocês hoje? A gente precisa saber identificar e analisar as lutas sociais, os movimentos sociais desse Brasil do século XIX. E aqui tem um monte de coisa para a gente poder analisar. No geral, né, nós vamos passar por esses 4 pontos aqui. Ó. Eu quero falar com vocês do contexto, de por que está tendo revolta, o que elas significam, se dá para pôr tudo na mesma moldura ou não.
Depois eu vou falar para vocês de revoltas sociais e políticas, cabanagem, sabinada, balaiada, vou falar da farroupilha também, que foi importante. Depois eu quero falar das revoltas de escravos, especificamente, né, porque tem aparecido cada vez mais essas aqui no contexto de revoltas regenciais. E por último eu faço um panorama geral dessas revoltas com vocês, o que elas significam no fim das contas, e eu concluo aí o raciocínio com o golpe da maioridade, como que o golpe da maioridade meio que dá uma selada, não em todas as revoltas, mas dá uma estabilidade aí, ou pelo menos inicia um período de estabilidade daí pra frente, tá? Eu vou deixar alguns mapinhas aí pra vocês, tá? Mas é o seguinte, esse aqui é o mapa do Brasil Império, e aí eu tenho destacado aqui onde aconteceram, né, cada revolta dessa e o período em que ela aconteceu. Mas vamos lá, primeiro eu vou dar aqui uma contextualização para vocês de por que está rolando isso. Esse período é um período muito tenso da história, né? Se você pegar ali de 1830 até 1850, tá tendo treta. Não é só no período regencial. Se você olhar o período regencial, ele termina em 40. Mas depois você vai ter revolta em 42, a própria farroupilha só termina em 45, você tem a revolta praeira em 1848. O Brasil vai encontrar estabilidade perto de 1850, no segundo reinado. Aí tem a ver com o café, aí tem a ver com Dom Pedro II mais maduro. A gente vai passar por tudo isso, tá? Nas próximas aulas. Mas são muitos eventos que acontecem nesse período e não dá para colocar todas essas revoltas dentro da mesma moldura, elas não cabem na mesma moldura. Cada revolta tem um contexto, tem uma particularidade, eu vou elencar isso hoje aqui com vocês, né? Mas o que a gente pode dizer no geral é assim, que as revoltas elas atendem motivações diferentes por conta do contexto regional. Então o que está acontecendo no Pará, o que está acontecendo no Maranhão, o que está acontecendo na Bahia, né, em Salvador, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, tem a ver com contextos regionais, crises econômicas pontuais regionais, falta de representatividade, disputas de elites locais, desigualdades sociais, pobreza, miséria, né? Isso tem a ver com o contexto das revoltas. Eu acho que um ponto comum entre elas aí seria essa ideia de pobreza, miséria e pessoas marginalizadas, vamos dizer assim, pelo Brasil afora. E um outro ponto importante é que nesse momento o exército, né, as forças armadas brasileiras, está muito fraco, está desorganizado. Vai demorar um tempo para se organizar. Então isso é um ambiente mais fértil, vamos dizer assim, para revoltas e rebeliões e tal. Outra coisa é que, no geral, o que pode aparecer assim, em generalidades, né, desse contexto, é que essas revoltas, ou elas ameaçam, ou as pessoas entendem que elas ameaçam a ordem e a unidade territorial. Entenda-se aqui ordem como estrutura fundiária, escravidão, agroexportação, ou seja, tem uma ordem vigente no Brasil que beneficia aí a elite, que está no jogo político. Essas revoltas elas podem atrapalhar a ordem das coisas, então quando eu falo ordem aqui, entenda isso. E, acima de tudo, você tem várias revoltas que são separatistas, então elas também estão ameaçando a unidade territorial, tá? César, precisa decorar todas essas revoltas? Eu vou dar uma dica para você, assim, pelo nome da revolta, eu vou dar uma dica aí para você lembrar o contexto. Mas assim, entender o contexto é mais importante do que as tabelinhas coloridas para saber tudo o que foi e tal. Eu vou tentar fazer o seguinte, você estuda, lógico, pelo livro-texto, as revoltas, mas eu vou tentar fazer uma formulazinha para analisar elas, como são muitas, né, e tem muita confusão dos alunos com as revoltas. Eu vou tentar fazer uma tabelinha, tipo assim, eu falo de uma revolta para vocês, aí eu falo quando, onde, o que, quem, por quê e o resultado. Vamos pôr seis pontos assim em cada revolta. Todas elas eu vou fazer isso. Quando, onde, o que, por quê, quem e o resultado. Tá? Aí eu acho que fica mais fácil da gente entender nesse contexto. Mas, no geral, duas coisas que eu quero que você anote desse primeiro tópico. Elas não cabem num molde só, porque elas atendem particularidades regionais, mas, ao mesmo tempo, elas, de uma forma ou de outra, ameaçam a ordem das coisas e ameaçam também a unidade territorial. Tem revoltas que são republicanas, são separatistas. Isso ameaça a ordem e ameaça a
ameaça a ordem e ameaça a unidade territorial do país. Tá bom? Vamos lá então. Essa foi o melhor mapinha que eu achei para a gente acompanhar. Aqui tem todas as revoltas regenciais que nós vamos analisar hoje. Pela sequência nós vamos de Cabanagem, Sabinada, depois a gente vai para Balaiada, depois a gente vai para Guerra dos Farrapos, depois Malês e mais algumas outras revoltas que eu quero avisar vocês que existiram, tá bom? Então tudo que eu falar a partir de agora, você vai anotar aí Cabanagem. A cabanagem pode ser considerada uma das revoltas sociais, tá? Já adianto para vocês que aqui vai ser considerada mais política, vamos dizer assim, vai ser a Farroupilha. Mas no geral vamos colocar essas aí como revoltas sociais e políticas, tá? Vocês vão entender no contexto aí. Cabanagem. Quando? Cabanagem acontece... eu vou ia simplificar, mas deixa eu dar um adianto aqui. Já tem treta acontecendo lá. Por exemplo, já tem uma revolta ali de populares e tal, com o povo sendo punido já em 1832. 1831, 1832, tem gente que já está morrendo lá. Mas, didaticamente, os materiais aí fazem um recorte, quando o bicho pega mesmo, de 1835 até 1840. Mesmo falando mais resumido, né? De 1835 a 36 são os piores anos. Depois, os outros anos, eles ficam caçando os revoltosos ainda pro meio do mato, lá na floresta e tal. Mas, didaticamente, 1835, 1840. Isso é o quando? Onde? Belém. Pará, porque depois essa revolta vai para o interior também. Belém do Pará e alguma coisa ali no interior. Então, região norte, Belém, Pará. O que? Anote o seguinte, a cabanagem foi a mais sangrenta das revoltas. Foi a mais sangrenta. Nós temos uma insurreição popular aí que vai matar, segundo alguns historiadores, entre 30 e 40 mil pessoas. Então, uma insurreição popular das mais sangrentas que tem um saldo final aí de 30 a 40 mil mortos, né? O que aconteceu? Ainda estou no quê? Rebeldes vão tomar a cidade de Belém, né? Vão fazer um governo provisório ali rebelde, e vão proclamar a independência dessa província. É isso que acontece lá. Se você olhasse para o movimento, você tinha mestiços, você tinha negros libertos, você tinha escravizados, você tinha indígenas, e você tinha também uma certa participação da elite local ali, porque a elite local está disputando a presidência da província. Então o movimento ele é bem eclético, vamos dizer assim, mas ele fica conhecido por... quem participou de fato, pegou em armas, tomou a cidade e tal, e depois foi punido com mais força, foram as populações mais pobres, que eram conhecidos lá como os cabanos, porque moravam em cabanas, assim, no meio do mato, barraco, sabe? Então anota aí, pra você não esquecer, cabanos, cabana, pobreza, mato, floresta, tá, eu lembrei do contexto do que é, entendeu? Então você tinha de tudo um pouco ali. Lógico que tem alguns nomes mais importantes, né? O Angelim, o Vinagre, o Malcher e o Magalhães, que são líderes aí. O Magalhães é o último, que é morto em 1840. Mas um movimento bem eclético, um movimento popular. E por que aconteceu? É uma confusão, tem várias coisas acontecendo ali, mas assim, o primeiro ponto é que é o seguinte, Belém do Pará é longe pra cacete. Então por que? Coloca aí, por que é longe? É longe, está longe do governo central, não está sendo beneficiado por essa administração do governo, tem uma realidade local que é meio esquecida pelo governo. Segundo, participou muito da Guerra de Independência, uma das piores fases da Guerra de Independência foi em Belém do Pará, que tinha muito contato ali com uma elite portuguesa e tal. Então você tem ali um resquício de Guerra de Independência, com várias pessoas que participaram e ficaram fragilizadas depois disso, crise econômica e tal. Você tem, no momento em que vai estourar lá a revolta, uma disputa das elites locais ali, dois grupos diferentes, né, de proprietários de terra, uns mais ligados aos portugueses, outros mais ligados aos brasileiros, disputando a presidência da província, e quando acontece uma nomeação que eles não gostam, há uma briga dessa elite local, e nessa briga, nesse caos que se faz, uma população de pobres e marginalizados aproveitam também para estourar uma rebelião lá, para reivindicar outras coisas, né, uma maior atenção do governo, mas nesse caso eles não querem nem negociar, eles querem fazer independência e cuidar do seu próprio rolê. Nós podemos dizer que uma das principais causas dessa revolta, desse tamanho, e a galera revoltada com o governo, tomando a cidade e tal, é a miséria, é a pobreza e é a marginalidade. A marginalidade no sentido de estar à margem do desenvolvimento, da economia.
Então são os principais motivos aí da cabanagem, né? Você tem um contexto ali que é um barril de pólvora. E aí, imagina, uma população muito empobrecida, né? Uma população muito marginalizada e miserável, e aí num determinado momento você tem um caos ali que desestabiliza o governo da província. O governo fica meio que vago na disputa de dois grupos. Aí o povo aproveita e vai para cima. Então, o povão, né, que começa com essa disputa da elite, mas quem toma conta do rolê é o povão. Resultado disso, o que o governo faz com esse movimento, como é um movimento, sobretudo, popular, né? Senta o sarrafo na galera, desce o pau na galera. Você tem um marechal, que é o Marechal Francisco José Andréa, que é mandado para lá, e assim, o governo vai bombardear a cidade, Belém do Pará vai ser destruída, e aí a galera foge pro interior, pro meio do mato, e o governo sai caçando essa galera aí, para poder desfazer esse movimento, né? As pessoas mais pobres vão ser presas, vão ser mortas, muitos são condenados à morte, muitos morrem em combate, muitos são caçados no meio do mato, então o resultado é terrível, assim, é a mais sangrenta das batalhas que nós temos aí, tá bom? O governo arrebenta com essa revolta e acaba com essa revolta e retoma a província, retoma a ordem, vamos dizer assim, da província, ok? Sabinada, ó. Sabinada 1837, 1838. É um movimento que dura meses, dura pouco tempo, tá? Isso é quando? 1837, 1838. Onde? Salvador, Bahia. Tinha até a intenção de ir para outros lugares, mas ficou em Salvador, Bahia só. O que? É uma revolta urbana. O que é a Sabinada? Uma revolta urbana. É uma revolta separatista. É uma revolta republicana. Ela tem inspiração republicana, eles vão proclamar uma república lá, eles tentam, fazem um governo provisório, e a ideia deles é proclamar essa república, né, se separando do governo central, se separando do Brasil Império, até, pelo menos, até Dom Pedro ficar de maior. E aí eles aceitariam conversar com Dom Pedro, quando Dom Pedro tivesse de maior, quando Dom Pedro fosse o imperador, aí eles aceitavam conversar. Então é um movimento urbano, né, separatista e de ideais republicanos. Quem? A camada média, principalmente, César, como é que eu vou lembrar disso? Camada média, lembra que a Sabinada vem do nome de um médico, que é o Francisco Sabino, médico, camada média. Ele não é um proprietário de terra e nem é um escravizado, embora ele tenha uma certa descendência afro, né? Mas ele está na camada média. Então, ó, Sabino é o nome de um cara. O que ele era? Um médico. Médico, camada média. Lógico que tinha setores populares envolvidos também, negros alforriados e tal, mas é uma revolução, uma revolta, né, urbana. Uma revolta urbana de camada média. César, e os proprietários de terra não estavam nessa revolta? Não, os proprietários de terra eram contra essa revolta e até ajudam o governo central a descer o sarrafo na galera. Por isso que o movimento é derrotado em tão pouco tempo. Então camada média e camada baixa nesse movimento, é quem está no movimento. O principal líder, né, líder do governo provisório é o Francisco Sabino, que depois vai ser exilado e vai morrer lá no Mato Grosso em circunstâncias estranhas. Por quê? Vamos lá. Os motivos, né, da Sabinada. Primeiro você tem um contexto ali revolucionário desde a época da Conjuração Baiana, existe uma mágoa, Conjuração Baiana 1798, existe uma mágoa de Bahia, Salvador, né, ter perdido o posto de capital do Brasil, uma crise econômica recorrente ali dos últimos anos, foi um lugar muito atingido pelas guerras de independência também, as guerras foram cruéis aí nessa região. Você tem uma elite proprietária de terra com alguns benefícios, com muitos benefícios, aliás, e a camada média e a camada baixa sendo mais prejudicada dentro dessa crise econômica. O ano de 1837, né, 1837 é simbólico porque aqui está sendo a retomada, o regresso conservador, então o governo central puxando mais para o lado dele, dando menos autonomia para a província. Aí a camada média e baixa fala, não, aí nós não vamos aceitar isso, a gente quer fazer um governo próprio, portanto. E tinha outra coisa também que entrou bastante na ordem dessa revolta, que é o governo nessa época aqui fazer recrutamentos assim para outros movimentos, principalmente para um que está acontecendo lá no sul, a Farroupilha, o governo recrutava pessoas, e os pobres eram recrutados para essas guerras à força, já que não tinha voluntários, né, e ninguém se alistava voluntariamente, quase ninguém. Então os recrutamentos nessas regiões mais pobres e distantes revoltavam a população. Eu, na Bahia, camada média, meu filho foi recrutado, ou eu, pobre aqui, estou sendo recrutado para defender o governo central, que é autoritário, não está nem aí com o descaso aqui da nossa região, e eu tenho que ir lá no sul morrer pelo governo central? Nem fudendo. Então você tem um descontentamento com isso também, tá? Esses são os porquês da Sabinada. O resultado, o governo senta o porrete ali com a ajuda da elite proprietária de terra da Bahia,
né, com medo, porque você tinha até escravizado no meio do rolê, vai que os caras, né, querem tocar no assunto abolição e tal. Você tem mais de 4 mil mortes, é bastante para a população que tinha na época lá. Você tem muitas prisões, as pessoas são condenadas à morte. Aqueles que têm mais dinheiro e um pouco mais de condição, ou vai ser exilado, ou consegue algum acordo ali para ser anistiado. Mas os mais pobres sentam o sarrafo na galera. É sempre assim, né? Ou seja, o governo desce o braço na cidade, na revolta, e um detalhe, a cidade de Salvador foi destruída. Mais de 100, quase 200 prédios lá foram incendiados, tanto pelo pessoal envolvido na Sabinada, quanto pelo governo central. Foi um terror para Salvador isso. A cidade ficou destruída depois disso, tá bom? Então essa foi a Sabinada. Lembra aí do médico, camada média e tal, não é de proprietário de terra essa treta. Próxima, balaiada. A balaiada, vamos lá, para fazer a sequência aqui. Balaiada. Quando? A balaiada acontece entre 1838 e termina só no segundo reinado, que é 1841. Os últimos... É que essa data de fim assim, é quando os últimos líderes são presos, tal, mas normalmente o grosso do processo é antes, né? 1838 e 1841. Onde? Maranhão. O que? Cara, é uma... Coloca assim, ó, a balaiada é uma revolta desenfreada, caótica, e é uma grande manifestação do banditismo sertanejo. Do banditismo, aquela ideia de fazer justiça com as próprias mãos, e de você ter pessoas ali que são fora da lei, e alguns veem nessas pessoas um Robin Hood, um justiceiro, o outro vê um safado, bandido sem vergonha. É uma confusão desgraçada. Você tem saques, né? O que aconteceu? Saques, revoltas, pilhagens. É uma confusão por vários motivos diferentes. Você tem uma grande convulsão social ali que acontece no Maranhão nesse período. Eu vou falar quem, aí eu já vou meio que respondendo por quê. Né? Você tem vários motivos revoltantes ali. É lógico que você tem uma disputa das elites locais no Maranhão pelo domínio do governo da província, né? Pela presidência e tal. Tem um fundo aí de disputa de elite local. Mas o estopim do negócio é o seguinte. Esses alistamentos que aconteciam, chega uma época que esse alistamento chega num grupo lá de vaqueiros da região e prende o irmão de um cara chamado Cara Preta. Ele tinha apelido de Cara Preta. E aí esse cara não quer ser alistado, tal, briga, aí a polícia vai e prende esse cara. Aí o irmão, o Cara Preta, que é o irmão do que foi preso eu esqueci o nome dele, invade a cadeia da cidade com um grupo de vaqueiros armados para soltar o irmão. E aí essa galera sai com perseguição da polícia, uma parte da polícia adere ao movimento dos caras, que é contra o governo, e aí no meio disso você tem um cara lá que é o Manuel Francisco dos Anjos, que é o balaio. Ele fazia esses balaios, esses textos assim. E o Manuel já estava muito pé da vida e queria uma vingança pessoal ali, porque uma das suas filhas tinha sido abusada sexualmente por um guarda lá da região, e aí você já tem a galera fugindo da cadeia contra o governo, aí o outro cara vem e quer vingar a filha que foi violentada, e aí no meio desse furdunço, os caras invadindo, saqueando, pegando arma, aí precisa de comida, rouba animal, não sei o que, aquele bando, né? No meio disso tem um cara lá que é líder de um grupo de escravos fugidos, 3 mil escravos fugidos, o cara chama Cosme, que também entra no movimento. Então assim, você tem um bando armado andando pelo Maranhão, uns querem vingança pessoal, os outros querem combater as injustiças da região. A elite tenta rotular isso para falar que é contra o partido A, ou o partido B, ou a família A, a família B. Os negros fugidos querem a liberdade, ou seja, ela é caótica, ela é dificílima de entender por conta da complexidade de coisas que tem acontecendo ali. O fato é que você tem um momento de muita instabilidade, de doideira. Tem gente que está no rolê também só para se aproveitar e roubar e saquear e tal. Ou seja, vira uma baderna no Maranhão, e aí o governo tem que tomar atitude, né? Essa atitude do governo vai ser liderada por um cara, mano, que vai ficar famoso na história do Brasil, e é nome de rua na tua cidade, que é o Luiz Alves Lima, o famoso, vamos ver quem é? É o cara que vai lá, e numa das cidades em que o pessoal tá reunido e tal, ele vai, senta o sarrafo na galera, lá numa cidade chamada Caxias, e depois ele ganha um título. É o nosso famoso Duque de Caxias. Ele vai aparecer em outros momentos aí também para segurar outras revoltas, né? Ele vai estar na Farroupilha, ele tá na Praieira, ele tá até na Guerra do Paraguai, lá ele vai chegar até perto ali, tá? César, por que aconteceu tudo isso lá então? Isso que você está falando. Tudo bem, você falou quem, né? Tá lá o
o cara preta tentando soltar o irmão que foi alistado e preso injustamente, o outro querendo vingar a filha, o outro, o balaio, né? Lembra do balaio, da vingança da filha? Aí você, no balaio, pensa assim, um balaio de gato, bagunça, que aí você vai saber que é aquele movimento que tem várias coisas. Aí tem um negro lá que lidera um exército de 3 mil negros fugidos, né? De escravizados fugidos e tal. O porquê disso, porquê dessa revolta, da balaiada, tem a ver muito com a miséria, com a pobreza, com o abandono, com a falta de organização desse lugar, porque aí esses bandidos, né? E o bandidismo ele é um conceito, porque você pode ver algo positivo nesse movimento, mas você pode ver algo negativo também, mas esses bandidos eles vão fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, não tinha justiça no lugar, eles vão pilhar e saquear, então quer dizer que estava faltando coisa na região. Então você tem um cenário de miséria e pobreza que é a principal causa da balaiada, né? Uma elite proprietária de terra muito privilegiada ali, pouco numerosa, e um povão assim, com descendentes afros, né, ex-escravizados, escravizados, pessoas miseráveis morrendo na miséria e na pobreza. E aí, o que o governo faz? O governo desce a bota nessa galera, assim, geral, vai arrebentar com todo o movimento, né? É interessante porque, assim, como teve participação da elite, o pessoal da elite que estava envolvido nessa bagunça toda vai ser anistiado, vai ser perdoado ou no máximo exilado. E principalmente os negros que estavam envolvidos na revolta, muitos deles vão ser presos, né, e alguns executados. Então a mão do Estado pesa mais também, dependendo da posse, dependendo do teu sobrenome lá na região. Beleza? E por último, essa foi a Sabinada. Por último, a Farroupilha. Nossa, a Farroupilha é um evento sensacional também, mas vamos lá. Quando a Farroupilha? A Farroupilha é a mais longa, ó, de 1835 a 1845. Dura 10 anos e vai terminar só quando o segundo reinado estiver rolando. Onde ela começa no Rio Grande do Sul, mas ela anda, é uma revolução andante. Ela anda por Santa Catarina também, tá? O que aconteceu lá então? Você tem, anota assim, ó, o que ela é? Ela é a mais longa das revoltas. Ela é uma revolta de fazendeiros, ela é uma revolta, portanto, da elite, isso diferencia ela, coloca ela mais como uma revolta política até. É lógico que tem envolvimento da população e tal, porque os fazendeiros têm uma grande rede de influência, mas é uma questão política que está rolando ali, tá? Então você tem uma revolta de fazendeiros, a mais longa, é contra o governo central, é contra essa centralidade do governo. Tem uma questão política, ela é separatista, é proclamada lá uma república, várias repúblicas até, a República Rio-Grandense, a República de Piratini, depois a hora que eles não têm mais aonde pôr a república que eles estão fugindo, eles põem a República Itinerante, tudo separatista e republicana, portanto, para eles revolução. 20 de setembro de 1835 é uma data que é muito comemorada ainda no Rio Grande do Sul, né? Tem lá o Palácio Piratini, nossa, os caras, o Bento Gonçalves, eles têm uma memória muito grande desse movimento que para eles é como se fosse a luta de independência deles, é muito forte isso na visão bairrista que eles têm lá. É uma guerra que vai matar praticamente, nesses 10 anos aí, mais de 50 mil pessoas, são várias batalhas, né? Uma guerra com mais de 50 batalhas e 50 mil mortos. O nome, eu estou no que ainda, né? O que é? O nome Farrapos vem porque você tem um exército ali que é montado pelos fazendeiros, um exército popular que os caras não tinham uniforme, né? Então eles tinham uns trapos, né? Uns farrapos. Então o nome é meio pejorativo aí, Guerra dos Farrapos. Quem? Vamos lá, quem? A elite do sul, os estancieiros, os proprietários de terra. Os estancieiros, lógico que tem participação popular, mas aqui, eu não vou falar deles hoje, a gente merece uma aula separada para isso, mas aqui está o Bento Gonçalves e está o Giuseppe Garibaldi, a Anita Garibaldi, a história da Anita é linda, fantástica, eu vou fazer um vídeo só sobre a história dela e do Giuseppe, que é um italiano revolucionário que está no Brasil nesse momento e faz a revolução aqui, depois sai daqui, vai para a Itália de novo na revolução, esse é o cara, a gente vai ter que ter uma aula dele. Então quem? A elite, mas tem participação de populares aí, já que a elite domina aí as áreas de influência, consegue colocar o povão também na guerra. E você tem por quê? A briga é pela autonomia da província, e mais especificamente por um histórico ali de criação de gado, e o principal produto deles ali é o charque e o couro. E havia uma briga ali por conta da tributação do charque. O governo brasileiro estava priorizando
na relação que tinha com a Inglaterra e na Guerra da Cisplatina, os uruguaios pagavam menos impostos no charque do que os proprietários de terra do sul. E o governo brasileiro não queria abrir mão dessa tarifa. Então a briga é por conta dessa tarifa do charque, né? E, lógico, da circulação de animais ali na região, que ficou dificultada depois da Guerra da Cisplatina e da independência do Uruguai. Eu tô correndo demais aqui, eu vou ter que parar esse vídeo e fazer uma continuação dele, tá? Vamos parar no porquê. Eu vou dar o resultado dela no próximo vídeo e vou dar sobre as revoltas dos escravos também, tá? Mas basicamente é isso. Você tem uma elite do Rio Grande do Sul que não concorda com a política tributária do governo central, e isso é o estopim de uma insatisfação. O Sul nunca se sentiu muito parte do Brasil, né? De uma insatisfação do Sul, e eles querem fazer uma república para tomar conta da sua própria economia, da sua própria política, do seu próprio rolê, tá bom? Movimento separatista. O motivo é esse. Guarda aí que eu vou falar dos resultados, que é a parte mais importante no próximo vídeo.